Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico e hoje, pessoal, vou fazer uma breve revisão com vocês sobre a anatomia do sistema nervoso, tá certo? Então, o sistema nervoso, ele vai controlar as funções orgânicas do nosso organismo, tá? E também vai integrar o nosso organismo com o meio em que nós vivemos, tá? Através de quê, professor? Através de estímulos que esse meio ambiente pode trazer, seja de visão, audição, olfato, gosto, tá bom? E quais essas interpretações que o nosso corpo ele vai estar trazendo? Todos esses sinais eles são interpretados ali pelo nosso sistema nervoso, tá bom, pessoal? Então, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Lembrando sempre que sistema nervoso central é o quê? Os gânglios e os nervos ali que vão estar compondo toda a rede do encéfalo e a medula, tá? Né? Já o periférico, ele vai ser apenas os gânglios e os nervos que são extensões aqui do central, que seria o encéfalo, a medula e a espinhal, tá bom? Então são prolongamentos aqui dessas redes aqui de comunicação, tá? Então, como o foco da aula de hoje é a anatomia, né? Vamos lembrar aqui dentro do sistema nervoso central, né? Vamos ter aqui, ó, o encéfalo. E o encéfalo, ele propriamente dito, ele vai ser dividido em cérebro, aqui, ó, demonstrado em azul, o cerebelo, aqui em verde, a ponte e o bulbo, aqui em verde claro, e um verde intermediário aqui, tá? Essa região aqui interna a gente vai chamar de mesencéfalo e logo acima aqui o nosso diencéfalo, tá bom? A medula espinhal, por sua vez, ela vai ter aqui, ó, um canal central, como vocês conseguem ver, tá? E suas extensões aqui para a periferia, que são os nervos espinhais. Esses abalamentos aqui, esses carocinhos são os gânglios, tá vendo? Por isso que aqui, ó, aqui é a raiz posterior do nervo, aqui é a raiz anterior do nervo, entendeu? Então aqui a posição, ele está de frente para a gente, tá vendo? Posição anatômica. Aqui é o canal central, e a substância cinza, o gânglio, né, como eu falei para vocês, e a substância branca. Lembrando aqui que no caso da medula, é o contrário, né? A cinza, ela vai estar interna e a branca externa. Já no sistema nervoso central aqui, no caso do encéfalo, a gente vai ter a parte cinza por fora e a branca por dentro. Então, ao contrário, tá? Perdão. Lembrar também o seguinte, temos também toda uma divisão anatômica aqui, né, como eu acabei de citar, tá? Esse sistema nervoso, eles trocam de cores, né? O cinza vai para fora no encéfalo e quando ele vai para a medula, ele fica dentro, porque ele vai ter um cruzamento ali, entendeu? Antes de passar essa transição, a gente tem a ponte e o bulbo, tá? Um ponto importante também que vocês têm que lembrar é aqui, né, como eu falei para vocês. Então, a divisão de uma medula espinhal é isso aqui, pessoal, é fácil, é o nervo espinhal, né? O gânglio, que são esses abalamentos, sistema nervoso, canal central, tá? Substância branca para fora, cinza para dentro, raiz posterior, raiz anterior, tá? Já o que que vai compor essas colorações? Por que que é cinza? Por que que é branco? Quais tipos de tecidos que vão compor o sistema nervoso central? Então vamos ver, né? Os neurônios, como vocês sabem, eles são as células base para isso, tá? Elas vão receber e transmitir esses impulsos nervosos. E os seus anexos, né? Que seriam as células da glia, né? Ou neuróglia, que vão dar sustentação e proteção neural, né? Eles vão modular, pessoal, toda a parte da atividade neural, eles vão proteger, vai sustentar, vai nutrir. Então, as células da glia elas estão aí para dar suporte aos neurônios, tá? Então, o neurônio, né, eles são células que são excitatórias, né, elas vão transmitir e receber impulsos nervosos, tá? Então, isso tudo vai acontecer através de quê? De uma bomba de sódio e potássio, tá? Essa bomba de sódio e potássio aqui, como vocês bem conhecem, ó, entra o potássio, a polarização ela vai tá mudando, tá vendo? Ela aumenta, fica mais positiva, depois sai, entra sódio, no caso, né? Foi mal. Entra sódio, a polarização aumenta, sódio é mais positivo, é família 1A,
da tabela periódica, né? E sai o potássio da célula, que ele vai despolarizando. O potássio mais positivo, ele vai despolarizando e ela volta ao normal. Então, ela fica fazendo esses impulsos, né? Variando aqui entre menos 60 e mais 60 milivolts, tá? Já as células da glia, como eu falei para vocês, né? Vamos ter aqui, ó, os nossos astrócitos, tá vendo? Ó? O astrócito, pessoal, ele vai dar toda a sustentação aqui da célula, olha que legal, tá bom? Ele vai suportar e sustentar aqui as várias redes de neurônios. Já a micróglia, né? Cadê as micróglias aqui? São células aqui mais protetoras, tá? Com o seu sistema imune, olha elas aqui, ó, tá vendo? Temos também as células dos oligodendrócitos, e vai lembrar. Oligodendrócitos, pessoal, eles são células que vão fazer uma bainha de melina, ou seja, eles recobrem as células, tá vendo? O nome oligo, né, quer dizer que ele consegue proteger ou encapar mais de um axônio, tá? E isso ele é específico do sistema nervoso central. Quando a gente vai para o periférico, a gente tem as células de Schwann que vão fazer esse papel de moldar e encapsular ali, fazendo a baía de melina nos axônios dos neurônios, tá bom? Como eu falei para vocês, o oligodendrócito, tá vendo? Fazendo as baias de melina aqui nos seus axônios, tá vendo? Os astrócitos, ó, que legal, astrócitos no sistema ali em cima, eles estão grudados aqui no vaso, tá vendo? E diretamente também na célula do neurônio. Por quê? Porque ele vai ter uma função de nutrir esses neurônios, olha que legal, ele alimenta, ele nutre, ele faz trocas de gases, excretas, tá? As células epidimais também, tá vendo? Elas são responsáveis por fazer toda essa parte aqui ciliar, elas vão ser muito importantes também, já já vou mostrar para vocês por quê, tá? Já no tecido nervoso, né, como eu estava citando, né, a gente tem as células da glia, que elas vão sustentar e proteger todo o nosso neurônio, tá bom? Elas modulam também a atividade neural, como eu falei para vocês, com o auxílio de todas essas células, não vai esquecer disso, tá bom? E aí, quando a gente vai para o periférico, a avaliação anatômica dele é como, né? A gente tem aqui tanto o nervo sensitivo motor e o misto, tá? Ou seja, nervo sensitivo é aquele que ele vai ser de fora para dentro, né? E o nervo motor é aquele que vai de dentro para fora, tá? Não se esqueçam disso. O misto é o que faz os dois, obviamente, tá? Como, por exemplo, ali, o sistema de reflexo, tá? A organização histológica a gente vai ter epineuro, perineuro e endoneuro, tá? Que são essas regiões aqui, ó. Tanto o endoneuro, como o nome já diz, endo, né? Esse filamento de dentro, tá? O perineuro é o que vai circundar cada um desses filamentos e o epineuro é o que vai encapar todos aqui por fora, tá bom? Outro ponto importante você estar lembrando é que eles vão estar ligados aqui diretamente aos músculos, né? O neurônio motor e ligado diretamente à pele, né? E aos demais receptores externos que vamos ter dos órgãos de sentido, tá? O conjunto também de axônios, né? Como eu estava falando para vocês, isso é bem lembrado. Eles vão estar relacionados também até pelas colorações. Então, assim, a baía de melina ela é feita de gordura, tá? Essa gordura aqui, tá vendo a baía de melina? Ela é bem engordurada, tá vendo? Quer dizer o quê? Que ela vai ter uma coloração um pouco mais branca. Então, se a baía de melina é uma extensão do axônio, quer dizer que no sistema ali que onde tem mais fibra branca, quer dizer que tem mais presença de axônios, tá? Quando é cinza, é mais presença de núcleos na célula, tá? Então, por que que a gente vai ter, então, o centro da nossa vértebra como sendo cinza? Porque é o núcleo. E por que que a periferia é branca? Porque é onde vai ter os receptores dos axônios vão estar sendo levados, porque eles são feitos de parede de melina, tá bom? Então não esquecer disso aí, tá? Aqui é um exemplo de nervos, tá vendo? E aí os gânglios, pessoal. Então o nosso corpo ele vai funcionar por meio desse sistema, tá? Temos o sistema nervoso periférico, que ele vai ter os neurônios que são aferentes, como eu falei para vocês, aquele que vai estar entrando, né? E os nervos e os neurônios também eferentes. Tá? Então eles vão receber informações do ambiente e transmitir para o centro nervoso, né, o sistema nervoso central, que no caso é os aferentes, eles aproximam, tá? Já os periféricos, eles vão transmitir para a periferia, né? Então do centro para a periferia, de dentro para fora, né? Geralmente são os motores, tá? Então sensitivos eles são aferentes e os motores eles são eferentes. Eferente vai embora
Aferente, aproxima, tá? Então, olha só que interessante, ó. Mucosa olfatória, retina, né? As glândulas salivares, né? Já o sistema autônomo. Então, olha só. O ouvido interno, botões gustativos, todos esses aqui a gente vai ter uma entrada aqui, ó, do meio de fora para dentro. A pele, os músculos, as articulações também da mesma forma. E já o músculo liso, o músculo esquelético, as glândulas salivares, né? Quando a gente tem aquela recepção ali, a gente manda, por exemplo, tá tendo uma comida boa ali, domingão, casa da avó, tendo churrasco ali, galinhado, tudo de gostoso. Aí a gente vai lá, salada também para quem gosta, vai lá e você sente aquele cheiro da comida, tá morrendo de fome, acabou de vir da academia, você vai receber essa informação visualmente e no olfato, tá? Como também no ouvido, né? O pessoal, ó, o almoço tá quase saindo. E você vai ter essa, o quê? Vai salivar, meu Deus, que delícia a comida da vovó, tá bom? Então você vai transmitir isso por meio de glândulas salivares ao sistema nervoso autônomo, tá? Já os gânglios, pessoal, eles são conjuntos de pericários, né, do sistema nervoso periférico, mais as células satélites, né? Então, as células de Schwann e as demais elas vão estar associadas ali, tá? Lembrar que o periférico ele vai ser mais sensitivo, como eu falei para vocês, eles são aferentes, né? Quando eles levam informações e referentes quando elas levam de dentro para fora, tá? Olha só que interessante também aqui essa relação com os órgãos internos também e os sistemas nervosos. Tá lembrando que músculo estriado, esquelético e liso, eles são controlados do sistema nervoso diferente, tá? Então, por exemplo, peristaltismo, batimento cardíaco, tudo esses movimentos dos órgãos, respiração, né? Eles são sistemas nervosos autônomos que, inclusive, tem até o aula de sistema nervoso autônomo que está aqui na plataforma, vocês podem estar assistindo também de revisão, tá? O gânglio sensitivo, pessoal, que é aquele que vai ser aferente, tá? Ele vai ter uma cápsula uma cápsula de vários nervos, né? Por isso que é um gânglio. Então ele vai ter um acúmulo de núcleos ali, tá? Lembrar que esses gânglios eles são encontros ali de núcleos. Esses neurônios eles são pseudo-unipolares, né? Ou seja, eles têm um núcleozinho e duas extensões, por isso que vai acumular ali no gânglio, tá? Essas fibras também elas vão ser bem mielínicas, tá? Tanto que tá saindo quanto que tá entrando. E no caso aqui, se é periférico, a gente vai ter célula de Schwann, tá? Não esquecer disso aí. Sistema nervoso ali autônomo, né, ele vai ter o simpático e o parasimpático, né? Um que ativa e um que desativa, tá? Então aqui a gente consegue ver os neurônios, ó, que legal, e a cápsula que recobre eles, ó, tá? E aqui é o nervozinho, ó, que legal. Fica bem próximo, tá vendo? E já o que a gente consegue ver também aqui, ó, se vocês não estão vendo, a diferença aqui, ó, os núcleos, ó, tá vendo? Da parte periférica. Ponto também que vocês conseguem ver que são as células satélites, tá vendo? Aqui em volta, ó, do núcleo da célula dando apoio, tá? E aí aqui a organização, né, que a gente estava falando, o sistema nervoso central, né, o encéfalo, ele tem parte de cérebro e o cerebelo, tá? Esse cérebro aqui, ele pode ser até dividido em telencéfalo, então a gente tem um telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo, tá? Lembrar que a gente tem essas divisões. Então tem toda a parte também da medula espinhal, tá? Substância branca, como eu falei para vocês, é rica em mielina e vai ter também várias células da glia, né? Como, por exemplo, os astrócitos, fibrosos, a micróglia e os oligodendrócitos, obviamente, tá? Já a substância cinza, né? A gente vai ter ali tanto os corpos celulares, né? Ou seja, o núcleo do neurônio, os astrócitos protoplasmáticos, a micróglia também presente sempre para alimentar, fazer tudo, oligodendrócito, né? E as fibras nervosas também, certo? Já o encéfalo que eu estava falando para vocês, ó, a gente vai ter uma região aqui, ó, de diencéfalo, tá? Mostrado aqui na figura. Aqui outra demonstração também dos tipos de células, né? As cinzas e as brancas, né? Como eu estava falando para vocês, a cinza vai ter rica em corpos de neurônios, toda a porção inicial também da axônios são não mielinizados, né? Então vai ter a coloração branca, por isso que fica cinza, e cheio de células da glia. Já os axônios mielinizados, ele vai ser cheio de oligodendrócito, de célula de Schwann e células da glia também sempre, né?
O cérebro e o cerebelo, né, como eu falei para vocês, ele vai ter a substância cinza externa no córtex e interna é a parte branca. Já na medula, ao contrário, né, a parte interna que é cinza e a branca é externa, tá? As camadas também que a gente encontra aqui, elas são histologicamente interessantes. Então a gente vai ter uma camada mais molecular, né, aqui no córtex, depois uma glândula externa, camada piramidal externa, camada glandular externa, camada piramidal interna e camada multiforme, certo? Aqui as células da glia também atuando, interessante. Como eu falei para vocês, a parte mais cinzenta do córtex e aqui interna é mais esbranquiçado, tá vendo? E aí, olha que legal. Toda a célula, a substância cinzenta, né, do córtex, ela é uma camada molecular, né, como eu falei para vocês, que é a mais externa, e a camada também de células de Purkinje, né, que vão estar responsáveis ali pelos impulsos, é bem interessante. Tem até o homúnculo de Penfield, né, que vai estar sendo demonstrado aqui por toda a parte motora, né, e a parte sensitiva. Então, motora mais anterior e sensitiva mais posterior, tá? Toda a camada também granulosa, aqui presente, ó, em mais escuro, tá? A substância branca, né, como eu falei para vocês, ela é mais clarinha até na imagem aqui, tá vendo? Eles são axônios, né, ricos ali em mielinas, né? Toda a parte cinzenta também, como eu mostrei para vocês, ó, certo? E aí dentro da medula, né, ela vai ser protegida, obviamente, com o quê? A espinha assim, em si, a coluna vertebral, tá? Então olha que só que interessante. Com essas extensões, elas começam a ser protegidas aqui por meio das vértebras, tá? Então, as vértebras aqui, ó, a parte interna, como eu falei para vocês, é mais cinza e a externa é branca. Tá vendo a diferença? Legal, certo? E aí, olha só que legal. Esses ossos, toda vez que a gente tem sistema nervoso e o osso protegendo, entre essas duas camadas, a gente tem algo que a gente chama de meninges. E as meninges, elas são no plural porque elas são três, certo? Que no caso seria a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá bom? Aqui a gente consegue ver também o corte, ó, os vasos, que legal, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter todo uma coluna espinhal aqui, com todos os seus processos. Lembrando que a gente tem uma aula de anatomia só de coluna espinhal também na plataforma, depois corre lá para ver. Tá? O foco aqui vai ser mais a parte mesmo que eu quero mostrar para vocês. Então, entre a medula espinhal e a coluna vertebral, a gente vai ter as meninges, no caso, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? Então, a dura mater, pessoal, ela é a mais externa, ela vai ter um tecido mais conjuntivo, mais denso, tá? Continua também no periósteo ali na parte do crânio, ela tem mais anexada ao crânio, tá? E tem um espaço epi e peridural, tá vendo? Fica um espaçozinho interessante. Aqui tá os vasos, olha só que legal. Já o aracnoide mater, né, ou só aracnoide, ela é uma zona intermediária, tá? Então, olha só, o crânio, a dura mater, a aracnoide aqui, ó, ela tem esse nome porque, como vocês conseguem ver, é cheio de teias, né, como se fosse, né? Por isso que aracnoide mater ou só aracnoide. É rico em tecido conjuntivo, ele tem um epitélio simples, bem pavimentoso, tá vendo? Como vocês conseguem ver, bem pavimentoso. Duas porções também, uma parte mais externa e uma parte mais interna, né? A externa que a gente chama de membrana e a interna que a gente chama de traves, né? Ou traves conjuntivas, né? Ou colunas, certo? Então é bem isso mesmo, tá bom? Ele tem um espaço subdural bem importante. E é interessante que os vasos, que a forma como eles caminham aqui entre a aracnoide, eu acho legal. Esse espaço subaracnoide, pessoal, ele é líquido e ele é cheio de líquido encefalorraquidiano, tá? É aquele mesmo que a gente faz na punção lombar, que a gente colhe. Ele vai fazer toda a proteção também a traumas, tá? Então esse líquido ele é muito importante para quando chacoalhar a cabeça, esse líquido ele dá uma amortecida, tá? Já a pia mater, que é a parte mais interna, ela também é rica em tecido conjuntivo. Ela é um tecido epitelial também simples, bem pavimentosinho também, tá?
meninge interna também presente, e os vasos, como a gente consegue ver, ele tem um contato direto agora com o tecido, tá? E aí, olha que interessante, o sistema nervoso também, o central, ele é rico também nessas meninges, tá? Não esquecer disso, entre os espaços também a gente vai ter todo o líquido encefalorraquidiano percorrendo. Aqui, como vocês conseguem ver as camadas histológicas, a dura mater, a aracnoide mais clarinha, tá vendo? E a pia mater aqui mais interna, e aqui, de fato, o cérebro, né? O telencéfalo, no caso ali, do primeiro contato. Que no sistema nervoso também central, né, o plexo coroide, né, são essas pregas da pia mater no interior dessas vesículas, tá? Então, vocês conseguem ver, são várias voltinhas, várias pregas. Isso aqui é o plexo coroide. Ele é um conjunto também do fluxo aqui da pia mater, tá vendo? Cheio de capilar sanguíneo rodando nele, recoberto também por células epiteliais cúbicas, então tem um papel bem importante, tá? Sistema nervoso central também, ele vai ter esse plexo coroide, ó, você consegue ver demonstrado aqui, ó, no zoom, por todo o seu sistema, tá vendo? Então ele vai periferizando tudo aqui, ó. Já o sistema nervoso central, né, esse plexo coroide, ó, dá pra gente ver aqui, ó, quer ver? Mais como pregas mesmo, ó, são essas pregas da pia mater, né, lembra que ele tem o interior das vesículas, né, que vão liberar essas substâncias, tá? É um conjuntivo frouxo, né, que seria a pia mater, mas cheio de capilar sanguíneo, vocês lembram como você acho que você aqui estuda, né? Células epiteliais cúbicas, ó, que é bem bonitinhas, tá? Que sem dúvida tem epitelial cúbica. O líquido também, cefalorraquidiano, né? Ou cérebro espinhal, que a gente também pode chamar de líquor, tá? Ele vai controlar toda a atividade metabólica do sistema nervoso central. Vai circular bem de bonitinho aqui, ó, nos espaços subaracnoides, no canal epidimário, né? Nos ventrículos também. É importante lembrar, né? O primeiro ventrículo, segundo, terceiro, quarto, tá bom? A barreira hematoencefálica, olha só que interessante, né? Olha o nome hematoencefálico. Então tem uma parte ali que é sangue, tá? Eu vou ter uma parte que é endotélio, um capilar contínuo, né? Que seria a zona de oclusão. E a gente vai ter ali nela poucas vesículas, né? Pinocíticas, né? Que vão estar liberando aquela substância. E também transporte mediano desses receptores, tá? Aqui, como vocês conseguem ver também, ó, temos o núcleo, tem a lâmina basal contínua também definindo isso, tá? E os astrócitos ele, ao redor desses capilares também, né? Eles vão ter esses pés vasculares, né, como vocês conseguem ver, tá? A barreira hematocefálica também é muito importante, até porque para controlar quais substâncias dentro do sangue vão estar podendo entrar de fato no encéfalo, tá? Não é toda substância que vai conseguir atravessar essa barreira. Então é uma barreira bem fininha mesmo, tá? Se a gente for dar um zoom aqui, dá para ver mais ou menos. Então, a barreira hematocefálica, tá vendo? Ela tem algumas porosidades, mas ela tem uma seletividade muito alta, tá bom? Aqui vocês conseguem ver a nível mais celular, então, ó, água e tal, obviamente a água passa tranquilo, alguns lipídios também por meio de proteínas transportadoras, algumas proteínas, então não é tudo que passa, tá vendo? A insulina passa, albumina e tal, então alguns conseguem passar, outros na barreira não, algumas medicações conseguem, outras não, lembrar também disso aí. Para a gente finalizar, algumas anatomias diferentes aqui que a gente consegue encontrar desses neurônios, né? Lembrando sempre que neurônio, pessoal, ele tem uma função tanto degenerativa como também regenerativa, tá? Dependendo do neurônio, eles podem sim se regenerar, mas uma parte deles, alguns não, tá bom? Então aqui, pessoal, a ideia era passar uma revisão mais dinâmica, rápida, da anatomia mesmo do sistema nervoso, tá? Tanto central quanto periférico. E aí não se esqueçam disso, tá, pessoal? Aqui, ó, só para demonstrar para vocês, ó. Eu tenho o telencéfalo, né, como eu estava falando. E aí entre uma zona e outra, um lobo e outro, a gente vai ter os ventrículos, ó. Aqui é o terceiro ventrículo e aqui embaixo é o quarto ventrículo. Aqui é onde vai estar escorrendo, ó, o líquido encefalo-raquidiano, tá? As células vão estar produzindo aqui, as células ciliadas, né? Tá liberando essa substância. E aqui ele vai correndo por toda a medula, ele escorrega aqui na ponte do bulbo, tá? E vai embora. Por isso não é ponte, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui, ó.
a localização do quarto ventrículo, ele vai estar entre o cerebelo e a ponte aqui, ó, e é onde corre todo esse líquido. Tá bom? Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Eu vou estar ficando por aqui, mas até a próxima.